Olá, meus queridos e queridas irmãos em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para fazermos uma pequena palestra da Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual que nos alimenta, né? Se nós buscarmos a Ele todo dia, Ele está nos dando essa oportunidade mais uma vez. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por todo o cuidado e bondade que Tu tem para conosco. Estou aqui mais uma vez para transmitir a Tua mensagem, da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para que possamos falar de acordo com a Tua vontade, entender e acreditar que é a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pois bem, meus queridos e queridas irmãos, mais uma vez vamos falar aqui um pouco de um assunto interessante, a palavra de Deus, que é sobre como nós conseguir a salvação através de Jesus Cristo, né? E aqui no primeiro capítulo de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo 21, aliás, desculpe, no capítulo 1 e o verso 21, diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, aqui nós estamos vendo a palavra que foi falada pelo anjo, né? Ele falou a Maria, disse que ela daria à luz um filho e o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Jesus, ele não nos salva em nossos pecados. Ele salva dos nossos pecados. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que dizem que tem Jesus como salvador pessoal, mas não larga os pecados. Eu acho que você deve conhecer alguém assim. Eu já conheci alguém assim também. Vai para a igreja, leva a Bíblia, tudo direitinho, faz o culto, mas quando sai da igreja, a sua vida diária, ele continua praticando alguns pecados escondidos, né? Mas nós sabemos que Deus não é enganado com a gente. Nós não enganamos a Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Ele vê tudo, né? É claro que Ele sabe que nós estamos sempre pecando. Mas uma coisa é certa. O cristão, ele deve estar sempre pedindo perdão. Porque nós pecamos todos os dias, tem pensamento, né? Mas tem pessoas que é assim, ele diz que é cristão e não tem a santificação, vive praticando pecado, comendo coisas erradas, se vestindo errado, falando errado, andando errado, negociando errado. Então, são tipos de pecados que as pessoas fazem, praticam, e acham que não é pecado. Às vezes, negócio desonesto, roupas mal vestidas, roupas esquisitas, feias, né? Aí as pessoas olham e vê que a pessoa não tem uma mudança de vida, porque ser cristão é mudança de vida. Você aceitou Jesus como salvador pessoal, a sua maneira de viver é outra, né? Então, vamos tomar muito cuidado, porque nós sabemos que vamos sempre pecar, isso aí é inevitável, né? Porque pecador é fraco. Mas nós não devemos desistir jamais da nossa salvação. Porque tem muitos que faz isso, né? Peca, desanima, alimenta demais o pecado e termina desistindo. E aí, sabe como é, né? A salvação só existe uma vez. Aqui no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não há salvação em nenhum outro, disse aqui o apóstolo, né? Falando às pessoas
que precisava ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos e irmãs, eu não sei se você conhece, mas eu já conheci alguém que parece que a salvação dele é confiada ao pastor, ao líder da sua igreja. Porque já teve pessoas de a gente mostrar a verdade na Bíblia e ele dizer, não, eu vou perguntar ao meu pastor, vou perguntar ao meu líder se é verdade mesmo. É brincadeira um negócio desse? A pessoa está vendo na palavra de Deus, que é a pura verdade, e ele não acredita. Ele diz que só acredita se o líder dele disser. É brincadeira? Imagine pessoas assim, você conhece pessoas assim? Eu conheço. Às vezes você fala alguma coisa da palavra de Deus, que é certa, da maneira que ela está vivendo está errada, e ela diz, não, vou procurar meu pastor, vou procurar meu líder, para ver se é verdade mesmo. Duvidando da palavra de Deus e dizendo que está sendo salvo. Porque a nossa salvação não é chegou, salvou, não. Jesus Cristo disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Será o quê? Isso quer dizer que está no futuro. Você tem que se batizar e permanecer firme e pedindo força a Deus, pedindo sabedoria a Deus e poder para largar os costumes. Aquelas maneiras de pecar, né? Como diz como a gente falou, uma vida de prática pecaminosa. Deixar aquelas práticas pecaminosas que você tem. E que eu tenho, que todos nós temos. Nós temos que deixar. Mas para isso nós precisamos estar estudando a Bíblia, orando a Deus, pedindo perdão, pedindo sabedoria, para que a gente possa entender, né, o que nós estamos fazendo, se é errado ou não. Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus? Então isso é uma pergunta, meu irmão, para você também. E a gente tem que... Jesus Cristo disse que a gente tem que deixar de fazer a vontade nossa e fazer a dele. Aquele que não deixar tudo, tomar sua cruz e seguir, não é digno dele. E a cruz que nós seguimos é os problemas que nós enfrentamos, né? Na vida. Nós sempre temos, todos nós temos cristãos verdadeiros, temos uma cruz a carregar. E nós mesmos não temos condições de carregar sozinhos. Infelizmente nós vemos aí pessoas pregando a religião deles e dizendo, se você tem problema, se você está pobre, não tem nada, venha para cá. Venda a sua casa, venda seu carro e traz que Deus vai lhe enricar. Deus vai lhe dar o dobro. É? Eu já vi até propaganda de uma igreja dizendo assim, se você tem problema de casamento, problema financeiro, problema de negócio e tudo, venha para cá. Venha para a sessão do descarrego. Ah, parece coisa de macumba, né? Eu vejo essas coisas de descarrega nos terreiros de macumba. Quer dizer, uma religião, uma igreja que oferece solução para os problemas. Onde Cristo disse que no mundo vocês terão aflição. Não está vendo que essa situação aí não é correta? Está contra a palavra de Deus. E aqui em Romanos diz assim, no capítulo 10 de Romanos, nós temos uma mensagem muito boa. Verso 9 começa, se com a tua boca confessares Jesus, e como Senhor, aliás, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a primeira condição que nós temos para ser salvo é crer em Jesus. Se em teu coração, se em nosso coração nós crer, nós seremos salvos. Então, nossos irmãos, quando a gente crê em Jesus, a gente procura fazer o que Jesus mandou, né? O que a palavra de Deus diz em geral, né? De Gênesis a Apocalipse. Nós temos algumas coisas do Velho Testamento que não precisa mais praticar, né? Que foram coisas que prefiguravam Jesus. Tem profecias que tem prazo de terminar ela. Aí essa não precisa a gente praticar. Mas mesmo assim tem coisas boas nela que a gente pode aproveitar para a nossa salvação. Para continuar a nossa salvação em Jesus Cristo, né?
E aqui em Romanos, no versículo 10 diz mais: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a primeira atitude sua e minha deve ser o qual? Crer. Crer em Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que é o seu salvador pessoal. Aí, se você crer realmente e aceitar, porque existem umas condições, né? Nós temos que crer, temos que aceitar Jesus como Salvador e temos que nos batizar. Que é para aí a gente agora continuar uma vida de santificação, estudando a palavra de Deus, orando, se comportando como cristãos verdadeiros, né? E diz assim mais, né? Vamos repetir o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você tem falado da salvação de Jesus Cristo, da maneira como Jesus Cristo lhe salvou, lhe transformou, lhe perdoou. Tem gente que tem vergonha, né? De falar de Jesus Cristo. Tem a Bíblia, vai para a igreja, para algum lugar, de adorar, dizendo que é de adoração, mas na hora de falar de Jesus Cristo, ele tem vergonha de falar, né? De confessar a salvação de Jesus Cristo. E aqui no versículo 11, porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quer dizer, confundidos são aquelas pessoas que têm dúvida. Você tem dúvida da salvação de Jesus Cristo? Se você tem, meu irmão, você precisa modificar. Pedir a Deus sabedoria e poder para modificar suas atitudes. Porque existem vários pecados que Deus não gosta. Agora, um dos pecados que Deus não gosta, uma das coisas que Deus não gosta, é a dúvida. A pessoa duvidar dele. Porque ele é o Deus poderoso. Então, se você tem a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, não duvide. Não tenha vergonha de falar da salvação em Jesus Cristo, seu Senhor, viu? Nosso Senhor e Salvador. E aqui no verso 12 diz assim: pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí a minha pergunta para mim e para você é: nós estamos invocando a Deus todos os dias? O que é invocar a Deus? É buscar na oração, é na sua palavra, é na angústia. Em qualquer momento você tem que invocar a Deus. Invocar quer dizer chamar a Deus para você, para dentro de você. Deus é grande, mas Deus habita dentro de nós, com o seu poder, né? Com sua graça, com sua misericórdia, com seu grande amor para conosco. Então, nós como cristãos devemos demonstrar essa salvação que nós temos em Cristo Jesus para as pessoas. Não só falando, mas especialmente testemunhando. Tendo uma vida equilibrada, né? Não falar certas palavras não ser brigão dentro de casa, como a gente já comentou. Tem pessoas que vão para a igreja, mas quando chegam em casa briga mais a mulher, briga mais os filhos. Tem uma vida totalmente diferente do que ele era na igreja. Não se vestir direito, se alimentar direito, negociar honestamente, né? Porque tem pessoas que na igreja ele é um santo, agora quando vai fazer negócio só quer engolir os outros, quer ser esperto demais, né? Quer enganar os outros, quer levar vantagem, aproveitar da necessidade dos outros. O cristão não pode fazer isso não. O que é se aproveitar da necessidade dos outros? A pessoa está necessitada, você saber que ele necessita de vender um determinado objeto para suprir a sua necessidade e tem um valor e você só quer dar a metade. Entendeu? Não quer dar o valor que a pessoa pede e que realmente vale o objeto. Isso é se aproveitar. E cristão não pode se aproveitar da necessidade dos outros, não.
como diz a Bíblia, se aproveitar da miséria dos outros, né? Que geralmente uma certa necessidade é uma miséria na vida da gente. Mas você, como cristão, você vai trabalhar honestamente. Diz aqui mais no versículo 13, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que você tem um Salvador pessoal, Jesus Cristo, o único que pode lhe salvar, que já nos salvou, né? Quando ele morreu na cruz, ressuscitou, a salvação já está garantida para todo mundo. Agora, eu tenho que aceitar. Se eu não aceitar, ela não vai fazer efeito na minha vida, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, vamos falar de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão se naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como é que você vai invocar Jesus se você não crê nele? E como crerão se não houver quem pregue? Então, por isso, é uma das razões que eu estou aqui, pregando o Evangelho, falando para você da salvação de Jesus Cristo. Porque ele é o único, né? Como disse lá em Atos 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. E se você tem o seu Jesus como seu Salvador, Jesus Cristo, você tem que se apegar a ele, invocar o nome dele, crer de verdade e falar, né? Vamos ler novamente. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que invocar, temos que ouvir e temos que pregar. Nós não podemos ficar sem falar desse amor de Deus, não. Né? Porque o cristão verdadeiro, quando ele aceita Cristo, ele passa a ser um missionário voluntário. Um missionário de verdade, da verdade. Não aquele missionário que sai pregando aí de todo jeito com a mentira, permitindo fazer coisas erradas e dizendo que está certo, que quer ir para o céu. Não é assim, não. Então aqui diz mais assim, verso 15. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós vimos aí o mundo em geral anuncia coisas ruins. Quando não é coisas pecaminosas, é coisas materiais, que não tem tanta importância a ver na vida da pessoa. Então a Bíblia está dizendo aqui que é bem-aventurado, é feliz aquele que anuncia coisas boas. Então a nossa boca tem que ser aberta para falar coisas boas. Não está falando coisa errada. E tem aí, você vê os meios de comunicação, eles só anunciam o interesse deles. Coisa pode ser ruim como for. Eles ganhando o dinheiro deles, eles anunciam. Mas o cristão não. O cristão, ele anuncia a salvação pela graça em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, aqui em Efésios, também tem uma passagem muito boa. Aliás, em Gálatas, né? Efésios, capítulo 8, né? De Efésios. Ele tem uma mensagem muito boa, mostrando a maneira pela qual o ser humano pode ser salvo. Se Jesus Cristo é o único Salvador, nós temos uma única maneira de ser salvo, por meio dele, né? E aqui em Efésios, capítulo 2 e o verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu? Nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé.
Então, o que a graça nos traz? Nos traz um Salvador para a gente acreditar, confiar, pedir perdão e aceitar. E ter fé. O que é ter fé? É confiar em Jesus Cristo. Salvação unicamente pela graça. Não é? E, de acordo com a Bíblia, a salvação é um presente que Deus nos dá sem nós merecer. É favor imerecido. Porque eu mais você, nós não merecemos nada. Mas Jesus Cristo, Ele nos amou tanto, de uma maneira tão grande, que a gente não consegue nem expressar, né? Como o apóstolo João, mesmo lá em São João 3,16, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. De uma maneira tal que Ele não tinha palavras para expressar esse amor. Então é isso que a graça traz. A graça, ela traz um amor tão grande que a gente não consegue entender. Nós só temos que aceitar. Porque você, ninguém, ser humano nenhum consegue entender esse amor que Deus tem por nós e esse amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz para nos salvar. Morrer de uma maneira injusta para pagar a dívida que nós devemos a Deus. Veja só que coisa maravilhosa, né? De graça. Quando ele diz pela graça, é porque é de graça. Mas essa graça não é de graça, porque Jesus Cristo sofreu a penalidade do pecado meu e seu. Quando nós aceitamos, confessamos, pedimos perdão, então é lançado sobre ele a culpa que nós temos. E Deus nos aceita por meio de Jesus Cristo, unicamente pela graça. E diz mais aqui no versículo, né? Seguinte: não de obras para que ninguém se glorie. Tá vendo aí? Ah, tem gente que quer fazer isso, quer fazer aquilo para alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. Não existe isso, irmãos. Aqui diz que é unicamente pela graça mediante a fé. A fé é a confiança que você tem em Jesus, não de obras. Aí você me diz: mas irmão, mas a Bíblia diz que nós somos julgados pelas obras. É verdade. Mas as obras que nós fazemos é o resultado da graça que você tem em Jesus Cristo. Não é para alcançar ela. Nós fazemos coisas boas porque o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso pelo amor de Jesus Cristo em nós. Aí nós vamos praticar o que é bom. Porque nós somos ruins por natureza. E nosso desejo é só de fazer as coisas erradas, né? E especialmente quando as pessoas nos magoam, né? Nossos pensamentos é só de vingança, desejar o mal. Mas quando você é um cristão verdadeiro, o que é que você faz? O que é que nós fazemos? Oramos a Deus, aquela oração sincera. Porque que tem muitas orações que não é atendida por Deus por causa disso. Por causa da hipocrisia. Se alguém lhe magoou, alguém lhe ofendeu, você está chateado, está magoado, está com raiva. Não vá para Deus querer enganar Deus dizendo que está tudo bem e que você ama o irmão. Não. Chegue para Deus e diga: ó Senhor Deus, estou chateado, fulano de tal, estou magoado, mas eu preciso de amar ele, perdoar ele, e eu não tenho condições. Se o Senhor não me ajudar, o que é que vai ser de mim? É assim que nós temos que fazer, irmãos. Não temos que estar negócio de hipocrisia, não, que Deus não gosta de hipocrisia. Temos que fazer a coisa certa, do jeito que Deus pede, né? Então, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu estou salvo, vou chegar no céu porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ninguém vai conseguir o céu desse jeito. Uma certa vez eu falando com uma pessoa e sobre religião, né? E ele disse: não, rapaz, eu sou um homem bom. Eu não faço isso, não faço aquilo, não sei o que, bababá.
como quem isso aí leva ninguém para o céu. Totalmente enganado, né, essas pessoas. Tem gente que dá esmola. Ah, vou dar esmola porque Deus vai me recompensar. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia que Deus vai lhe recompensar porque você deu esmola. Nós devemos dar esmolas. Ajuda as pessoas. Mas por gratidão a Deus pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Não para Deus nos recompensar, que Deus não aceita barganha, não aceita troca. Essa conversa desses líderes aí religiosos que aparecem na televisão, dizendo que se você está sofrendo, não tem condições, que Deus vai enriquecer vocês, que você vende seu carro, sua casa, isso aí tudo é mentira. Esse tipo de negócio, na Bíblia não existe esse tipo de negócio de barganha, não. A salvação, ela é pela graça. E você vai fazer as coisas mediante a fé e a confiança que você tem em Jesus. Para mostrar que você é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Não pelo que você faz. Se você e eu for fazer isso aí, meus irmãos, nós estamos totalmente errados. Que a Bíblia não ensina essas coisas, não. A Bíblia ensina que é mediante a fé e pela graça em Jesus Cristo, né? E diz mais aqui: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Está vendo aí? Aqui no versículo 10, 9, diz que não de obras para que ninguém se glorie. E já no versículo 10 diz que nós somos feitura dele, criado em Jesus Cristo para boas obras. Está vendo aí? Então, quando a gente aceita Jesus, é colocado dentro da gente aquele desejo de fazer boas coisas. Por quê? Porque está operando em você a salvação que Jesus Cristo lhe deu gratuitamente, mediante a graça. E as pessoas ficam confundindo, achando, porque não sei o quê, porque nós somos julgados pelas obras, que não sei o quê, porque as obras não ajudam, não. As obras não ajudam em nada de salvação. As obras são o efeito da salvação que você tem em Jesus Cristo. Então aí agora nós vamos ser julgados pelas obras, as que fizemos e as que não fizemos. Né? Nossos atos, como eu disse antes, a nossa maneira de viver, a nossa gratidão, nós vamos confessar Jesus, nós vamos falar de Jesus, pregar sobre a salvação de Jesus Cristo, falar que Ele em breve vem nos buscar para nos levar para o céu. É assim que vive o cristão, salvo pela graça. Cristão que diz que é salvo e que fica calado, não dá testemunho, não fala de Jesus, vive uma vida totalmente diferente do cristianismo, do que a Bíblia nos ensina. Como é que uma pessoa dessa vai se preparar para ir para o céu? Não tem. Porque quando Jesus, antes de ir para o céu, que ele foi dar as orientações aos discípulos, o que foi que ele disse? Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. O ide de Jesus é para todos os cristãos. Porque fulano de tal prega isso, fulano de tal que tem direito de pregar, porque ele ganha, não tem nada a ver. A sua pregação, ela é voluntária. É a gratidão que você tem pela salvação em Jesus Cristo. É simplesmente isso, mediante a fé. Aí as pessoas vão lhe fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre o perdão, sobre o amor. Você vai explicar. Dizer para as pessoas, aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Entendeu? Não devemos amar as coisas do mundo. Devemos falar de Jesus Cristo. Devemos crer, devemos ter confiança. Fazer o que Ele pediu. Devemos falar com Ele todo dia através da oração. Devemos ouvir Ele através da Bíblia, da sua palavra, que é o alimento espiritual que nós temos. Então assim é a vida do cristão salvo. A salvação, ela não chega para você assim de vez e está salvo. Porque existe até aí uma
uma doutrina errada que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a doutrina errada. Quando o apóstolo Paulo disse uma vez salvo, salvo para sempre, ele disse que temos que manter firme para sempre. Se você ler o contexto, lá em Paulo, onde Paulo escreveu, ele disse: olha, irmão, uma vez que você aceitar Jesus Cristo, vocês têm que se manter salvo para sempre, para você não cair na perdição. Essa é a maneira certa de se falar. Agora, existem aí algumas pessoas que eu vejo falar que tem essa doutrina, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Existe a doutrina também que diz que algumas pessoas acreditam que a pessoa que foi salva não se perde mais. Não tem mais. Quer dizer que Deus está escolhendo pessoas para ser salvo e outras não? Não existe isso. A graça, ela está aí para todos. Agora, o efeito da graça só vem na minha vida mediante a minha fé. Quando eu creio, acredito e pratico aquilo que Jesus me ensina. Através da sua palavra. É assim que funciona, irmãos, a salvação. Unicamente pela graça em Jesus Cristo. Mediante a fé. Aí agora nós vamos praticar aquilo que Ele quer que nós pratiquemos. Não é? Está ligado a Cristo, como diz lá em São João capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira e meu pai é o lavrador, é o agricultor. E toda galho que não estiver ligado à videira, ele não dá fruto. E aqueles que estiver ligado e não der fruto, ele corta e joga fora. Está vendo como é a salvação? E lá no capítulo 15, verso 5, ele diz: e sem mim, você não pode fazer nada. Se você está tentando fazer alguma coisa para alcançar a salvação, não perca seu tempo fazendo assim não. Que é tempo perdido. Quem está dizendo não sou eu não. Eu estou falando aqui o que a palavra diz. Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. Então o que é que acontece? A gente tem que estar ligado a Cristo todos os dias, fazendo a vontade dele, para continuar salvo, fazendo boas obras, para quando chegar no juízo, você ser absolvido. O juízo de Deus para os seus filhos não é para condenar, é para absolver, é para libertar do pecado e levar ao céu para viver a vida eterna com ele. Entendeu, meus irmãos? Pegue a sua Bíblia, vai estudar esses versículos e outros, a palavra de Deus em geral, né? E você vai ser muito mais bem orientado, muito mais bem feliz na sua vida, né? E que Deus abençoe você, sua família, abençoe sua vida e seus trabalhos, negócio, e que você possa ser uma testemunha viva de Jesus aqui nessa terra, mostrando a salvação que Ele lhe deu para a sua honra e sua glória. Amém? E nessa hora eu quero aproveitar a oportunidade e pedir você para se inscrever no canal, né? Toda vez que eu falo aqui, eu peço. Você já sabe. Você se inscrevendo no canal, o canal vai crescer e você passar os vídeos para outras pessoas e vai conhecendo, né? E assim a palavra de Deus vai crescendo, Jesus Cristo vai sendo conhecido por mais pessoas de maneira diferente, né? Tanto das que eu falo aqui como de você também. Como eu já disse, o canal é de Deus e eu mais você é quem somos o mantenedor dele. Faça as palestras, você faz as inscrições, passa para as pessoas e assim o nome de Deus vai sendo honrado e glorificado. Amém? E para concluir nossa palestra, eu quero deixar aquela mensagem de sempre, né? Para você ficar alerta. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai atuar na sua vida, vai transformar suas atitudes, sua maneira de viver, e você vai ser uma pessoa que honra a Deus na sua vida e ter uma vida santificada para se preparar para a breve volta de Jesus. Amém? E fiquem com Deus.